Você que está aqui, boa noite, mais uma vez. Você que está nos assistindo online, boa noite também. É muito bom poder te receber no nosso culto. É muito bom poder estar junto com você todos os domingos. Você que está nos visitando pela primeira vez, eu quero dizer, seja bem-vindo à nossa família. Amém? Seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Você que está voltando pela segunda vez, eu espero que você realmente goste e queira pertencer a essa família. E você que está nos visitando pela primeira vez, eu queria te fazer um pedido. Tem esse cartãozinho aqui de igreja, para quem não gosta de igreja, nas mesas de centro, entre os sofás. Porque, não sei se vocês perceberam, a nossa intenção é fazer com que a nossa igreja se pareça com uma casa, para que você possa se sentir em casa, para que você possa se sentir bem. E eu queria que você pegasse esse cartãozinho e preenchesse. Colocasse os seus dados e entregasse no final do culto ali naquela sala ali. A gente tem uma surpresa, um presente para você. Então, preencha esse cartão e leva ali que você vai ganhar um presente. E você que está nos assistindo pela internet, se estiver passando por Volta Redonda, vai ser um prazer te receber aqui na nossa casa. Você também vai ser muito bem-vindo. Amém? Nós temos alguns avisos para te dar. E o primeiro aviso que eu quero dar para você é que na próxima semana nós teremos 2 cultos. Amém? Glória a Deus, que nós vamos precisar fazer 2 cultos. Então, nós teremos um culto às 10 da manhã e um culto às 19 horas, tá? Então, você escolhe o melhor horário. Não precisa vir nos 2. Se quiser vir, vai ser bem-vindo também. Mas vai ser a mesma palavra, vai ser a mesma coisa. Então, escolha o melhor horário. Não precisa agendar, não precisa marcar nada. É só vir que você vai ser muito bem-vindo, tá? O online vai ser só à noite, não é isso? Online só às 19 horas, tá bom? Nós temos aqui na igreja grupos de conexão. O que são os grupos de conexão, Fernanda? Grupos de conexão são pequenos grupos que se reúnem nas casas. Agora, nessa pandemia, a gente não está fazendo nas casas, nós estamos fazendo aqui na igreja. E nós temos grupos às segundas-feiras, às quartas, quinta e sexta. Na sexta, fica lá no Açaizal, tá? Mas segunda, quarta e quinta é aqui na igreja, às 20 horas. Se você tiver interesse de participar de um grupo de conexão, procura o Marcelo, que o Marcelo vai... Aqui, Procura o Marcelo, que o Marcelo vai te dar toda a informação a respeito, tá bom? Você também que está nos assistindo online, se quiser participar de um grupo de conexão, digita aí que eu tenho certeza que alguém vai entrar em contato com você. Tá? O grupo de conexão ele serve para a gente poder ter mais intimidade, tá, gente? Tirar as nossas dúvidas que a gente tem aqui no culto, dia de domingo. A gente consegue ser igreja realmente quando a gente está num grupo de conexão, porque a gente conhece o irmão mais profundamente, a gente tem uma intimidade maior com ele, e aí o domingo serve para que todos os grupos possam se encontrar e celebrar pelo fato de nós sermos uma família, tá bom? Queria fazer um pedido para vocês também. Se vocês tiverem em casa alguma moldura, porta-retrato que não esteja usando mais, ou alguma moldura, nós pretendemos fazer ali no final da igreja, lá atrás, a história da igreja. A capela ela já tem 5 anos, e aí nós temos a intenção de colocar fotos dessa história lá atrás. Então, se você tiver alguma moldura que você não esteja usando, ou se você quiser contribuir com alguma moldura, traga no domingo, para que a gente possa reunir e começar a colocar essas fotos ali, tá bom? No sábado, a gente tem também curso bíblico, das 14 às 16, das 16 às 18 horas. Se você quiser participar, é muito bom, para que você possa se aprofundar mais na palavra, tá? E eu queria falar com vocês agora sobre a nossa contribuição. Para que tudo isso aconteça, para que a gente possa realmente fazer com que a nossa casa fique cada vez mais bonita, funcione bem, cumpra o propósito no qual a gente realmente existe, que é ajudar o irmão, que é fazer serviço social. Eu queria contar com a sua generosidade para que você possa nos ajudar. Amém?
A gente não estipula valor, a gente não estipula meta, mas eu queria muito que você entendesse o quanto é importante para nós, como família, poder contar com você. Então, se você sentir no seu coração e tiver esse entendimento de que é bom e a gente precisa do seu dinheiro, eu quero te convidar a contribuir agora. Você tem alguns meios de contribuir. A gente tem aqui, ó, o QR Code e o número da agência, do Nubank e o PicPay. Tem a caixa ali atrás, com esse envelope que estava aí na sua cadeira, você pode depositar o seu valor. E tem a máquina lá atrás com a Regilaine, tá? Vou dar aí 2 minutinhos para que vocês possam fazer a sua contribuição. E, mais uma vez, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Gerou um tumulto ali na maquininha de cartão, vou esperar mais um minutinho ali. A maquininha de cartão é complicado, né? É mais aqui dentro que não tem cobertura. É bom que de repente a galera acostuma com QR Code aqui já, né? Para quem não usa o QR Code, é simples, né? Vou aproveitar para explicar para vocês. É só você ligar o seu telefone no modo foto, apontar aqui para a tela, e aí, de preferência, você usa o PicPay, e aí vai fazer uma doação direto. Nós estamos trabalhando para colocar um aplicativo no celular de todo mundo, que aí você só faz assim, ó, pum, doar, acabou, né? Mas a gente vai chegar lá, falta pouco. Estamos testando essas coisas ainda. Mas é isso. Bom, antes da gente começar, eu quero reforçar a ideia de que se você estiver visitando, ou nos visitando, não vá embora sem preencher um cartãozinho desse, passar ali naquela salinha, a gente tem um presente para você, e a gente quer te fazer se sentir em casa, né? Então não vá embora sem pegar o seu presente, é um prazer para nós. E hoje a gente vai fechar a nossa série, a série que a gente se perguntou quem está no controle das coisas, quem está no controle de tudo. A gente fez muita coisa interessante nessa série, eu até cantei Titãs. Hoje tem mais surpresa para vir por aí, mas eu queria começar essa mensagem com uma música reflexiva, uma música que tem tudo a ver com a série de mensagens e com a mensagem de hoje, que é a mensagem que diz que Deus está no controle. Então eu quero te convidar a ir sentado mesmo no seu lugar, sem sensacionalismo nenhum, sem querer emocionar ninguém. Quero te convidar a prestar atenção na letra dessa música e naquilo que ela diz, porque ela tem tudo a ver com o que a gente está tentando comunicar. Eles prepararam essa versão especial aqui. Você quer usar o meu microfone para cantar isso? Tá. Pode deixar isso lá que eu já te dou. Eles prepararam essa versão toda especial e, como a gente é chique, tem até violino hoje, né? Então, foi preparado de coração para você, mas a intenção é que você use isso como a introdução dessa mensagem. É como se eu estivesse falando para você o que essa música diz, mas eu não vou cantar, você pode ficar tranquilo, quem vai cantar é a Aninha. E aí, assim que eles acabarem, eu volto para a gente finalizar a nossa série com essa mensagem. Te importa.
Show de bola. Queria muito que vocês tivessem ouvido essa música, porque ela tem tudo a ver com a mensagem que eu quero pregar. Então, mas antes, quero pedir que você dê uma respirada boa, porque hoje corre o risco de você sair daqui escandalizado, o que é normal na capela, né? Normal. Mas, vamos lá, tem muita coisa preparada para essa mensagem hoje. Eu confesso que eu não sei se eu vou conseguir fazer todas elas, mas a gente vai sair daqui bem preparado, eu acho. Vou deixar ela de lado. Show. A gente vai passar por vários versículos, então não vou pedir para você abrir essa mensagem, a sua Bíblia em lugar específico nenhum. Vai acompanhando aí comigo. Hoje é um daqueles dias que eu tenho várias páginas de anotação. É para trocar? Show. Valeu. Bom, senti um barulhinho ali, achei que era o ar-condicionado vazando de novo, né? Bom, vamos lá. Essa série, quem está no controle, a gente começou essa série com a pretensão de, obviamente, chegar nessa mensagem de hoje, para dizer que Deus está no controle. E todo ano na capela, a primeira série do ano, ela meio que dita o ritmo daquilo que vai acontecendo ao longo do ano. Muita gente que assiste a primeira série do ano, leva para casa várias lições, e nessa série eu tive muitos feedbacks, e o feedback mais comum que eu tive é que as pessoas ficaram confusas. O feedback mais comum que eu tive. Isso é bom. A nossa intenção era que as pessoas criassem questionamentos nas suas cabeças, ao invés de respostas prontas, né? Eu me lembro que alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, a gente fez uma série na capela também, que eu recomendo que você assista, chama Bíblia para Gente Grande. Quem é antigo da capela lembra dela. Foram 4 mensagens, e dessas 4 mensagens, duas delas, não teve nenhum versículo bíblico. Nenhum. E aí o pessoal escandalizou, falou, como você vai falar de Bíblia, né, para gente grande, sem versículos bíblicos? Então eu recomendo que você assista. É uma série que ficou para a história, mas também causou muita confusão. E essa nossa série também começou assim, com muito questionamento, muito papo para os grupos de conexão. E o nosso objetivo era chegar nesse ponto dessa mensagem. A gente falou, nas últimas 3 mensagens, a gente propôs que talvez o diabo estivesse no controle, o acaso estivesse no controle, ou o homem estava no controle. E hoje, eu quero começar diferente da maioria das vezes que eu começo. Normalmente eu faço uma pergunta, mas eu quero começar com uma afirmação. Mas essa afirmação é uma afirmação feita com muita cautela, com muito cuidado e com reticências no final. Eu não vou ser categórico. Quero fazer uma afirmação, sim, mas eu vou deixar reticências no final dessa afirmação, que é para a gente continuar essa conversa, que é para a gente continuar conversando nos grupos de conexão, que é para a gente continuar descobrindo o significado do que a gente está discutindo aqui. A afirmação é a seguinte, não sei se você concorda ou não: Deus está no controle. 3 pontinhos. Deus está no controle. Eu me lembro que quando eu comecei a discutir essas coisas, eu tenho vários exemplos para dar, né? Mas na minha casa eu tenho um exemplo interessantíssimo, que é meu pai. Meu pai é um cara que se diz ateu, mas respeita todas as religiões, e ele conversa bem com todas as religiões. Inclusive, esses dias foi um casal de testemunhas de Jeová lá na minha casa, e aí meu pai atendeu a porta, e ao atender a porta, ele conversando com eles, ele falou, não precisa me dar a revistinha não, porque eu tenho um filho que é pastor, eu tenho muito orgulho das mensagens que ele prega, mas eu já sei o que você vai falar já. Aí eu pensei assim, meu pai deve achar que testemunho de Jeová e eu é a mesma coisa, né? Mas tranquilo. E aí ele conversou com eles, mas ele estava me contando de uma experiência com um dos amigos dele, que é muito evangélico, muito crente, e todas as mensagens que ele manda pelo WhatsApp, ele termina com a seguinte frase: Deus está no controle. Deus está no controle. Tudo que ele fala, ele termina a frase ou a conversa com Deus está no controle. E aí meu pai um dia fez a pergunta para ele. A pergunta era a seguinte: no controle de quê? No controle de quê que Deus está? Que Deus está no controle? O mundo está uma bagunça. No controle de quê? E essa pergunta, embora pareça boba para nós, eu sei que o nível de maturidade do povo da capela é bem alto, mas lá fora, quando alguém afirma Deus está no controle, e você pergunta assim, mas no controle de quê? Geralmente, isso aí vai gerar um problema. Geralmente as pessoas não têm maturidade para explicar o que elas querem dizer com Deus está no controle.
Uma outra pergunta, para muitos aqui conhecem o Michelin, que prega aqui com uma certa frequência. Uma vez, nessa discussão de Deus está no controle, Deus não está no controle. Opa, quer que eu troque de microfone de novo? Então tá bom, ao vivo é assim mesmo. Uma vez, nessa discussão que estavam tendo numa roda, eu me lembro, eu estava presente, isso há muito tempo, faz mais de uma década já. O pessoal começou com essa ideia de Deus estar no controle, a ideia de soberania de Deus. E aí, na hora que a gente estava terminando a discussão, o Michelin, naquele jeitão dele de ouvir as conversas e ficar só assim, né? Na hora que terminou a conversa, o cara falou assim, Deus está no controle. Aí o Michelin falou assim, tá mesmo? Esse tá mesmo, essa provocação, foi o suficiente para encerrar a conversa. Porque a gente não conseguia ir mais para frente. Esse Deus está no controle virou uma afirmação corriqueira, né? Para nós que somos cristãos, é natural recorrer à resposta da fé. Quando alguém pergunta alguma coisa para nós e nós não sabemos explicar, geralmente a gente fala, a gente crê pela fé. É a explicação do cristão. Mas nessa série o meu objetivo não era encontrar uma resposta pela fé, porque a resposta pela fé eu já tenho. Eu queria encontrar uma resposta intelectual, uma resposta racional, uma resposta plausível, para que quando eu conversar com alguém que não tem a mesma fé que eu possa apresentar esses argumentos. De maneira educada, obviamente, equilibrada, mas eu queria uma resposta inteligente, queria uma resposta intelectual. E ao longo dessa série, eu não sei para você, mas para mim, nenhuma das 3 alternativas apresentadas antes me satisfez intelectualmente. Nenhuma delas. Se você acompanhou a série inteira, a gente começou dizendo que o diabo está no controle. A gente lembra daquela afirmação, o mundo jaz no maligno. E aí a gente usou isso para mostrar que o diabo estava no controle, mas se é o diabo que está no controle de todas as coisas, eu tenho um problema de coerência mental. Porque se o diabo está no controle, se o diabo é mal, de acordo com as nossas definições de mal e bem, de ruim ou bom, virtudes e vícios, todas as nossas convicções filosóficas, se o diabo está no controle, é meio que impossível coisas boas acontecerem. Quando você tira um tempo, eu fiz uma experiência essa semana, eu desliguei minhas mídias sociais. E aí, todo mundo deveria fazer isso, acho que faz bem para todo mundo. Amém, igreja? Enfim, desliguei minhas mídias sociais, e aí eu tive a oportunidade de ver o quê? Prestar atenção nas coisas que eu não via. É igual quando você vai a pé para um lugar que geralmente você vai de carro, você presta atenção no caminho. Então, se o diabo estivesse de fato no controle, ia ser muito difícil da gente afirmar, ou da gente contemplar, por exemplo, o nascer do sol, o pôr do sol, uma flor nascer, o pássaro cantar, a criança sorrir, o envelhecer de alguém. Ia ser muito difícil a gente olhar para isso tudo e ver que isso é bom. Porque se é o diabo que está no controle, as coisas boas não podem acontecer. Tinha que ser só coisa ruim. E aí eu me lembrei, agora é uma parte que certamente pode causar um certo pânico, mas eu me lembrei de uma música que não tem nada de crente. E aí, como a gente sempre faz, eu vou pedir licença adiantado, não é meu objetivo escandalizar ninguém, mas eu quero te mostrar que até no mundo, que até do lado de lá, entre aspas, entre cá e lá, nesse dualismo que a gente vive, a gente consegue enxergar Deus. Eu me lembro de uma música de quando eu era jovem, eu vou fazer uma encenação aqui para você poder prestar atenção, mas presta atenção na letra da música, que começa com fé em Deus, e fala algumas coisas que às vezes louvores que a gente escuta não falam. Agora, um alerta, um spoiler, na hora que começar essa música, principalmente os jovens, todo mundo sabe, esse negócio de falar, nossa, cantou essa música na igreja, todos os jovens aqui sabem que eu vi na hora que estava ensaiando, estava todo mundo cantando, então deixa a hipocrisia para lá e presta atenção nessas coisas que a gente vai falar. Se a gente vai soltar a batida lá, é um rap, eu esqueci meu boné, mas eu vou fazer uma encenação, mas presta atenção na letra da música para você entender o que ela quer dizer. Vai, DJ, solta esse negócio aí, go baile. Quem conhece já lembrou. A música é do Racionais, chama Vida Louca. Fala assim, fé em Deus, quem é justo, ei, irmão, nunca se esqueça, na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce for.
Ora por nós, pastor. Lembra da gente no culto dessa noite, firmão? Segue quente, admira os crentes. Dá licença aí, mó função, mó tabela. Pô, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pá, inseguro, que nem um vira-lata, sem fé no futuro. E aí eu vou parar a canção, porque vai começar uma letra muito complicada. Mas ó, pegou a ideia? Onde você estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Isso é racionais falando de Deus. Olha que louco. Isso é racionais falando de Deus. Claro que a gente não vai usar isso para fazer um louvor na igreja, que isso não é o objetivo. Mas eu fiz questão de trazer uma música que provavelmente escandaliza todos os crentes, para você entender que o diabo não está no controle. Quem está no controle de tudo é Deus. E ele usa até as coisas ruins para mostrar a glória dele. Entendeu? Deus está no controle, com reticências, com todo respeito, porque eu não quero forçar nada em ninguém. E aí eu lembro da segunda mensagem. Estou fazendo uma recapitulação aqui. A segunda mensagem dizia que o acaso está no controle. As coisas acontecem assim, por acaso. E aí, eu fiz lá um negócio do Titãs aqui, que ficou legal. E aí, ficou legal, não ficou? E aí, mais uma vez, Titãs falando de Deus. Mas, se o acaso está no controle, se é o acaso que determina o que acontece, eu tenho outra pane mental. Por quê? Organismos complexos não sobrevivem no caos. Talvez você não tenha entendido o que eu estou falando. Mas biologicamente falando, a biologia diz que organismos complexos não sobrevivem no caos. É preciso organizar o caos para que os organismos complexos vivam. Nós somos organismos complexos. O ser humano é muito complexo. Dentro do seu cérebro tem conexões neurais de uma magnitude tão grande que a gente ainda não conseguiu explorar. Quando você faz um scanner do seu cérebro, a ciência ainda não conseguiu explorar por inteiro o que está dentro do seu crânio. Veja bem, nós estamos chegando em Marte e a gente ainda não descobriu o que está dentro da nossa cabeça. Se o caos está no controle, eu tenho um problema quando as coisas sofrem uma desordem. Porque não é natural. Um acidente, por exemplo, um tsunami não é natural. O tsunami é o resultado de uma falha. E se a gente vivesse no caos, se a gente vivesse sem previsibilidade, nós não conseguiríamos manter a sanidade. O ser humano só consegue sobreviver porque existe previsibilidade. Todo mundo sabe que na hora que você acordar o sol vai estar nascendo e de noite o sol vai se pôr. Todo mundo sabe que a lei da gravidade opera 24 horas por dia. Se a lei da gravidade resolvesse ser aleatória, do nada, agora não quero mais operar, não ia funcionar para nós. Então Deus preparou todo um ambiente, Deus preparou toda uma atmosfera, todo um universo, e eu lembro que nessa segunda mensagem a gente falou que seria muita prepotência nossa, achar que nós éramos o centro, mas também seria muita ignorância nossa, achar que nós não éramos o ápice da criação. Porque não faz sentido uma criação aleatória, com um universo desse tamanho que continua em expansão, com bilhões e trilhões de estrelas e galáxias e cosmos, que no meio disso tudo, um planetinha ridículo, formado de água, uma bolha de água, caiba você, esse ser humano minúsculo, e só nós conseguimos entender isso tudo. Não faz sentido. Eu estou lendo um livro, e nesse livro o cara conta a história de como as lagostas se comportam. Tem um estudo sobre o comportamento de lagostas. E nesse livro estava dizendo que as lagostas têm aproximadamente 350 milhões de anos de existência. 350 milhões de anos de existência. Para você ter uma ideia de tempo, os dinossauros têm aproximadamente 60 milhões de anos de existência. Ou seja, a lagosta é muito velha, muito velha. E desde 350 milhões de anos atrás o comportamento já é assim. O que isso quer dizer? Não existe acaso. Deus está no controle. Ele usa até o acaso, se precisar. E aí eu lembro que uma frase de Marquês de Maricá que a gente usou aqui foi que aquilo que os nécios chamam de sorte, fortuna ou acaso, os sábios chamam de providência divina, que é a doutrina da soberania que a gente tocou nessa série. E a última mensagem antes dessa, nós falamos que o homem está no controle. Quando eu penso que o homem está no controle, nessa cultura de coach, Tony Robbins e todo mundo fazendo sucesso, né, na internet aí tem até um perfil interessante que vocês deveriam seguir, que é o coach da vida real. É maneiraço, é cada detalhe lá que você entra no seu Instagram, se você for perder tempo, siga o coach da vida real. É cada
cada tapa na cara que a gente toma, porque a gente vive nessa cultura do coach. Todo mundo acha que está no controle, todo mundo acha que pode fazer alguma coisa, todo mundo acha que pode mandar no X, Y e Z. E aí eu penso o seguinte: se o homem está no controle, e a nossa história é muito recente, já que os dinossauros têm 60 milhões de anos de existência, e nós, alguns meros milhares talvez, se o homem está no controle, quem estava no controle antes? Já parou para pensar? Porque a nossa história é recente. Quem estava no controle das coisas antes? Eu me lembro da conversa de Deus com Jó. Quando Jó, super prepotente, quer desafiar Deus, Deus chega para ele e fala assim: então tá bom, Jó, vamos ter uma conversa. Eu pergunto e você responde. Na linguagem mais tradicional, Deus fala para Jó assim: vamos ver se tu é macho mesmo. Você estava onde quando eu separei a água da terra? Você estava onde quando eu criei as coisas? E aí começa uma conversa que Jó vai diminuindo. No final do livro de Jó, parece que Jó sumiu. E aí Deus vai restituir as coisas para Jó. Se o homem está no controle, quem estava no controle antes do homem? E aí, para piorar o nosso debate filosófico, se é o homem que está no controle, quem vai ficar no controle depois do homem? Porque se a carruagem continuar andando do jeito que ela anda, é muito provável que a nossa raça seja extinta em breve. Eu não sei se você parou para raciocinar já, mas a solução para um mundo sustentável é eliminar a raça humana. Já reparou, não? Porque o ser humano, embora seja o único racional, de acordo com o nosso entendimento, é o único que destrói o próprio habitat natural. A gente joga lixo no chão, a gente polui os rios, a gente coloca produtos químicos nas plantações, a gente come besteira. Nós somos os únicos que fazemos isso. Cara, se você derramar um pote de margarina no chão, a barata passa e desvia. A gente passa no pão e come. Você tem noção do quão mal a gente joga Coca-Cola na pia para desentupir? E no almoço de domingo, qual é o drink favorito dos brasileiros? A Coca gelada. Nós somos os responsáveis por diminuir a nossa própria expectativa de vida. É lógico que a gente não pode contar com a imprevisibilidade, os acidentes, mas a gente deveria se cuidar mais. E se a carruagem continuar andando desse jeito, é muito provável que a raça humana será extinta em breve. E aí, quem fica no controle? Afinal de contas, Deus não criou só o homem. Deus criou todas as coisas. Deus formou todas as coisas. Então, essas alternativas, elas não me satisfizeram intelectualmente. E aí eu vim para essa última mensagem, tentando afirmar para vocês, com o uso de alguns versículos, separados, obviamente. Peço perdão, porque a gente não vai conseguir explorar todos eles a fundo, com todo o contexto. Você pode fazer isso em casa. Mas eu vim preparado para te dar algumas razões para você afirmar que Deus está no controle. Então a ideia hoje é o seguinte: Deus está no controle, e eu quero te dar 3 razões para você poder afirmar que Deus está no controle. Preparado? Amém? Então vamos lá. Primeira razão: Deus está no controle porque ninguém pode mudar o passado. Como assim, Pedro? Deus está no controle porque ninguém pode mudar o passado. O passado já passou. Aquilo que você fez, aonde você nasceu, a família que você nasceu, as escolhas que você tomou, tudo isso está no passado. Ninguém pode mudar o passado, ninguém tem o poder de voltar no tempo. Mas o interessante é que Deus, para Deus não tem passado, nem presente. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 139, está aí a primeira referência para você anotar. Quando você lê o Salmo 139, você vai ver que Deus te conhecia antes que você estivesse no útero da sua mãe. Você vai ler que Deus formou o seu corpo e os seus ossos e as suas ligações e os tendões antes que você tivesse vida. Você vai ver que antes da discussão da ciência de onde começa a vida, Deus já tinha te chamado de alguém. Você vai ver que os seus dias estão escritos nos planos de Deus. Tudo isso é o Salmo 139. Para Deus, o tempo é algo que não existe. E aí eu vou te dar uma frase para você pensar, bem paradoxal. Para Deus, o passado foi futuro antes que fosse presente para nós. Entendeu? Para Deus, aquilo que está lá no passado foi futuro um dia, quando Ele criou, antes que chegasse no presente para nós.
Então, aquilo que você está passando hoje, os problemas que você está enfrentando, as dificuldades que você tem, as angústias que você não consegue se livrar, Deus já sabe. Deus já sabe de todas elas. Deus conhece todas essas coisas. Porque para Ele não tem tempo, não tem passado. E aí eu me lembro tem um corinho muito antigo, que retrata bem isso daí, que na verdade ele retrata um versículo, né? Que é um corinho que muita gente deve saber, que fala assim: não há Deus maior. Você lembra dessa música? Não há Deus melhor, não há Deus. No criou, vamos lá. Criou. Todo mundo sabe, né? Presta atenção, ó. A resposta óbvia. Para quê? A gente canta essas coisas e não percebe que isso é Bíblia pura. Isso é Colossenses capítulo 1, versículo 16. Tudo Ele fez, tudo formou, tudo criou para o seu louvor. E aí olha que interessante, se tudo que Deus fez, se tudo que Deus criou e se tudo que Deus formou é para o louvor dEle, eu não preciso mais de controle, eu só preciso de fé. Então na hora que a gente estiver ansioso, eu não preciso de controle. Eu só preciso de fé. Por quê? Porque se eu sei que Deus criou tudo, e aí a gente tem a brincadeira aqui, né, que tudo no hebraico, no grego, no latim, no inglês, tudo é tudo. Se tudo que Ele fez, que Ele criou e que Ele formou é para o louvor dEle, ou seja, não é para você, não é para mim. Muita gente, eu sei que, infelizmente, nasceu num lugar complicado, numa família complicada, não escolheu nascer ali. Mas não foi para Ele. Tudo que Deus fez, inclusive eu e você, foi feito para o louvor dEle. Então, se é feito para o louvor dEle, eu não tenho nem direito de clamar por controle. O máximo que eu posso pedir é fé. Porque o que é fé? É confiança nas coisas que eu não vejo. Então, se eu não sei como resolve o problema, eu tenho fé em Deus e espero. É simples. Se eu não sei como é que resolve meu casamento, eu tenho fé em Deus e espero. Se eu não sei como eu me livro de determinado pecado, eu tenho fé em Deus e espero. Porque eu não tenho controle. É uma ilusão. Dizer que nós temos controle de alguma coisa é uma ilusão. Ninguém vai mudar o seu passado. E aí vem a boa notícia para você. Nada que você fez na sua vida escandaliza Deus. Pode escandalizar eu. Pode ser igual aquele meme do Edir Macedo, né? Até eu escandalizei agora. Mas nada que você fez escandaliza Deus. Nada. Sabe por quê? Porque Ele escreveu toda a história. O passado foi futuro para Ele antes de ser presente para você. Na hora que você se vê naquele poço, você lembra da história de José, que quando estava no fundo do poço, literalmente, a Bíblia diz, e Deus estava com ele. Toda vez que eu leio Gênesis, dá vontade de bicudar tudo na minha frente. Porque eu falo, como que Deus pode estar com ele no fundo do poço? E aí olha a serenidade do cara, no final da história dele, os irmãos se apresentam para ele, você conhece a história, se você não conhece, você pode ler o livro de Gênesis, do capítulo 30 para frente, ou você pode ver a novela da Record, dá no mesmo. E aí na hora que você acabar de... Não vejo Gênesis. Não vejo Gênesis. O Gênesis não dá no mesmo. Pintaram o diabo lá andando na praia, aquilo lá acabou com o diabo, coitado. Mas enfim, se você quiser ver a novela, você vê a novela. Mas no final da história de José, o que José fala? A última frase de José, ele fala para os irmãos dele, não fica chateado, gente, porque aquilo que vocês intencionaram para o mal, Deus usou para o bem. Ou seja, é Deus usando até o acaso para o bem do plano dele. Primeira razão que você pode afirmar que Deus está no controle é porque ninguém tem o poder de mudar o passado. Segunda razão que você pode afirmar que Deus está no controle é porque ninguém controla o presente. Primeiro, ninguém pode mudar o passado.
Segunda, ninguém controla o presente. Mais uma vez, é uma ilusão que a gente tem controle. Esses dias, estava eu e minha esposa, nessa semana que eu larguei as mídias sociais, a gente tentou se reprogramar e tentou fazer algumas coisas assim no calendário. Então a gente acordou de manhã e aí já estava tudo pronto, mochila feita, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, tudo preparado. Um dia antes da gente viajar, a gente foi para o Rio essa semana, e aí tudo preparado, o dia estava pronto, a minha lista aqui, 15 itens, tudo preparado. Na hora que eu botei o pé na porta, o telefone toca. Minha esposa sai, vai no quarto, volta meio que lacrimejando, quase chorando, fala, amor, eu preciso sair agora. Passou a mão na mochila e foi, nem me falou onde foi. E aí acabou meu plano. Eu fiquei olhando para a porta, falei, e agora o que eu faço? Eu volto, eu sento, eu saio, eu vou para o café, eu estudo, o que eu faço agora? Não sei, porque acabou meu plano. Eu achava que estava no controle. Alguém aqui já passou por isso uma vez? Você planeja tudo e de repente... A gente não tem controle. O controle é uma ilusão. Então por que você pode afirmar que Deus está no controle? Porque ninguém pode controlar o presente. Agora, nem acaso, nem diabo, nem homem, nem ninguém, se não fosse a mão de Deus, a gente não tinha. A previsibilidade das coisas que a gente tem, quando a gente sabe que o sol vai nascer, que o sol vai se pôr, que a terra continua girando, que a gravidade continua operando, que o movimento da maré é o mesmo, essa previsibilidade toda está na mão de Deus. É Deus que controla. Tem uma musiquinha em inglês que as crianças cantam, né? Eu não sei se tem em português, mas a musiquinha fala assim, He's got the whole world in His hands, o mundo inteiro está na mão dele. É como se Deus segurasse o mundo na mão dele. E aí eu lembro que Paulo falou isso várias vezes, a gente já viu aqui em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, que ele fez tudo para a glória dele, mas Paulo fala em Romanos a mesma coisa. Paulo fala que tudo é dele, tudo é para ele e tudo é por ele. Olha que coisa interessante, Deus afirma Ele mesmo, que tudo que acontece, e tudo que nasceu, e tudo que respira, é dele, é para Ele, e é por Ele. Aonde entra eu aí? Onde entra eu? O único lugar que tem eu, é na palavra Deus, no meio dela. Então você só vai se encontrar quando você encontrar Deus. Pegou? Essa pode ir para o Instagram, hein? Até eu arrepiei agora. Porque, presta atenção, tem muita gente vivendo um vazio existencial, não consegue preencher, busca na droga, busca no namorado, busca na namorada, busca em tudo, e não consegue preencher esse vazio existencial. Por quê? Porque não encontrou com Deus, está faltando a letra do começo e a letra do final, fica só eu. Você precisa colocar o D na frente e o S no final, aí resolve. O problema é que a gente não faz isso, a gente não se abre, a gente não fala, Deus, eu já sei que eu não tenho controle, a gente fica tentando lutar, é como se eu fosse, se eu fizesse a gente chama de rola no jiu-jitsu, né? É eu e minha filha rolando no jiu-jitsu, óbvio que vai dar eu, mesmo se eu não souber golpe nenhum, eu deito em cima dela e acabou. É assim que Deus faz quando a gente quer lutar com Deus. Você lembra da história de Jacó lutando com Deus? Ou com o anjo de Deus, seja lá o que você quiser interpretar, se era o anjo, se era Deus, mas era mais forte que Jacó. Aí Jacó fala assim, eu não vou sair daqui enquanto você não me abençoar. Vai sair manco então. Pô, tu quer lutar comigo, cara? É sério mesmo? É sério mesmo? Você quer lutar comigo? Aquela frase antigamente, você sabe com quem você está falando, rapaz? Não vai dar certo. Tem muita gente querendo lutar com Deus. E se você lutar com Deus, você não vai chegar em lugar nenhum. É mais fácil você se render. Que é exatamente o conceito de soberania que a gente está tratando nessa série. O que é soberania? É quando o mais forte manda, controla, determina, governa e gerencia o mais fraco. Na equação entre Deus e eu, quem é mais forte e quem é mais fraco? Ele é soberano. Eu sou só uma criação. Eu sou só parte do plano de Deus. Então é melhor você se render e funcionar de acordo com as regras de Deus. Assim, você não vai precisar ser eliminado. O conceito de soberania da Bíblia, do Novo Testamento, é baseado no Império Romano. Quando o Império Romano chegava numa cidade, eles tocavam os trombetes, os soldados invadiam, e na hora que chegava, você tinha duas opções, lutava para morrer, ou se rendia. Os inteligentes se rendiam. Por isso que, nada a ver com a minha mensagem, lembrei de uma outra parada, por isso quando você lê 1 Coríntios, quando Paulo fala assim, o Evangelho, ele exala a vida para aqueles que estão sendo salvos, mas ele tem cheiro de morte para aqueles que estão perdidos. O que Paulo quer dizer? Paulo estava lembrando da passeata dos romanos, quando eles entravam na cidade. Eles jogavam flores pelo caminho, e os cavalos pisavam nas flores, e aquelas flores exalavam
um cheiro. Aquilo comunicava a chegada do Império Romano. Para aqueles que iam se render, aquele cheiro era agradável. Para aqueles que iam lutar contra, era o anúncio da morte. Era isso que Paulo estava dizendo. Então a gente precisa entender que o conceito de soberania de Deus não é um convite. Não é um convite, é um decreto. Deus decreta aqueles que vão sendo salvos e traz para Ele. Por isso que Jesus fala, ninguém vem ao Pai, a não ser que o Pai o arraste até mim. Não é uma negociação. A gente estava brincando aqui mais cedo, um casal falou para mim assim, está precisando mais de Jesus. Aí eu falei assim, pena que na capela a gente complica as coisas, porque na hora que está todo mundo emocionado com a mensagem, que era para ter o apelo, a gente fala, valeu galera, acabou, tchau, até semana que vem. Por quê? A gente não precisa apelar. Se precisar apelar, então Jesus não é Jesus. Eu preciso crer que Jesus vai tocar no seu coração e te converter sem eu apelar contigo. Sem eu tocar musiquinha aqui e falar assim, vamos tocar um pianinho aqui para ver se as pessoas aceitam Jesus, vem aqui na frente para a gente medir o sucesso da igreja. Desde quando o sucesso da igreja é medido com a quantidade de pessoas que vem aqui na frente? Não faz sentido nenhum. Senão todo show de pagode era super gospel. Porque está geral ali na frente, ali, pá. Entendeu? Não faz sentido nenhum, cara. A gente precisa reconstruir os nossos pensamentos. Primeira razão, ninguém pode mudar o passado. Segunda razão que você pode afirmar que Deus está no controle, ninguém tem o controle do presente. Por isso, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Sei que eu já falei muita coisa, já dei muita referência, depois você pode voltar na mensagem, por isso fica gravado. Pela exata e específica razão que ninguém tem o controle do presente, que nós não devemos andar ansiosos. Por quê? O que é ansiedade? Ansiedade é a busca incessante pelo controle. É eu tentando controlar a situação. É eu tentando tomar nas minhas mãos o controle. Aí Deus fala assim, não, meu filho, nenhum pássaro cai da árvore se não for da minha vontade. Por que você está preocupado? Isso é Mateus capítulo 10. Você não precisa se preocupar. Aí você volta um pouquinho no sermão mais famoso de Jesus, o sermão que Jesus é reconhecido até fora da igreja, em Mateus, no capítulo 6, parte do sermão da montanha, ele fala, gente, para de se preocupar, para de andar ansioso, com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai beber, com aquilo que você vai vestir, porque essas coisas são preocupações dos pagãos, porque os pagãos não têm Deus, e se eles não têm Deus, eles não sabem quem está no controle, portanto eles tentam tomar o controle. Agora o crente não, o crente põe a fé em Deus, busca primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí quando você lê com calma, ele fala assim, porque essas coisas que você está pedindo, erroneamente, Deus já sabe que você precisa delas. E quando você lê no grego, no original, o que está escrito ali não é que Deus sabe, é que Deus já viu de antemão a sua necessidade. Ou seja, quando você fala assim, Deus, minha família está com fome e não tem comida, Deus fala assim, eu já tinha visto isso, a comida já está a caminho. Por isso que eu insisto aqui, na hora que você estiver orando em casa, você não está ouvindo resposta, sai de casa, levanta, não fica de joelho mais, levanta, porque Deus já te deu vitória, como diz os pentecostais, e vem para a igreja. E na igreja você fala assim, estou sem comida, e eu duvido que você vai sair daqui com fome. Se você sair daqui com fome, eu pago do meu bolso a sua comida. Pegou? Eu pago do meu bolso a sua comida. Porque é inadmissível uma comunidade que segue a Jesus Cristo, onde as pessoas têm necessidade. Inadmissível. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Inadmissível. Não importa o tamanho da igreja, pode ter 1, 10, 100, 1000 ou 10.000. Se tem necessidade, não é igreja. Porque dentro daquela comunidade, dentro dessa comunidade, tem gente que tem mais que o outro, e é aí que entra a equalização das coisas. Não estou falando para ninguém virar comunista e nem se desvencilhar de tudo que tem. Mas se a gente é tão apegado ao nosso dinheiro que a gente não consegue suprir a necessidade do nosso irmão, a gente não entendeu nada e corre o risco de você não ter nem sido salvo ainda. Nós não temos controle do presente. Essa é uma das razões que você pode afirmar. E aí eu lembro, quando a gente está falando que Deus já viu essa necessidade, Deus já viu de antemão essa necessidade, basta você pensar que se Deus escreveu toda a história, Ele é o autor, nós somos só personagens. A gente só cumpre um papel, mas quem determina o que esse papel faz é Deus. São dois níveis hierárquicos totalmente diferentes. E aí, hoje a gente cantou aqui, coincidentemente, essa música da Nova, que é uma música fantástica. O cara que escreveu é meu amigo e eu falo para ele, cara, você foi abençoado quando você escreveu essa música, você nem sabe. Porque a gente canta assim, ó, o governo só pertence a ti,
o domínio está em suas mãos, minha vida está em suas mãos. E aí, exaltado rei, por aí vai. A gente canta, mas não vive. Meu convite para você não é para você lembrar da pregação, não. Você pode até esquecer a pregação, que é o que a maioria das pessoas fazem. Mas põe lá no seu Spotify, no seu iTunes, no seu MP3, seja lá o que for, põe essa música lá. Na hora que você começar com angústia e ansiedade, você canta essa música. O governo só pertence a ti. Acabou. Minha vida está nas suas mãos. Acabou. Então não preciso mais me preocupar. Primeira razão que Deus está no controle, ninguém pode mudar o passado. Segunda razão que Deus está no controle, ninguém tem controle do presente. Terceira e última razão para a gente acabar. Ninguém pode prever o futuro. Interessante, né? Passado, presente e futuro. Ninguém muda o passado, ninguém controla o presente e ninguém pode prever o futuro. Dizem as más línguas e a sabedoria popular que nós somos hoje o resultado das escolhas que nós fizemos ontem. Alguém aqui já ouviu isso? E nós seremos amanhã o resultado das escolhas que nós fizemos hoje. Isso é mentira. Por quê? Porque o sol nasce para todos. Tem muita gente, você conhece gente que não fez nada por merecer e tem uma vida boa. E tem gente que batalhou e nunca sai do lugar. Coisas boas acontecem para pessoas ruins e coisas ruins, infelizmente, acontecem para pessoas boas. O sol nasce para todos. Ninguém consegue prever o futuro. Para aqueles que trabalham com investimentos, com investimento de risco, alto risco ou baixo risco, apertem os cintos, porque todo o mercado financeiro é especulação, assim como qualquer tipo de previsão, até a previsão do tempo é especulação, porque ninguém pode prever o futuro. Tudo bem que a gente tem ferramentas, e aí meteorologia, e gráficos, e por aí vai, mas de uma hora para outra, as coisas podem mudar. Ninguém pode prever o futuro. Qual é a boa notícia? Deus não precisa prever o futuro, porque foi Ele que escreveu o futuro. Deus vive fora da nossa esfera de tempo. Deus não cabe na nossa esfera de tempo. Nós falamos aqui de 350 milhões de anos de existência das lagostas. Antes da lagosta ser lagosta, Deus já era Deus. É por isso que o discurso de Jesus escandaliza os judeus. Quando Jesus fala a respeito de Abraão e os pais da fé, Jesus fala, antes que Abraão fosse qualquer coisa, eu sou. E aí aquilo ali causa um choque, porque Jesus se compara a Deus, dizendo que Ele sempre existiu, sempre existirá, que Ele é do princípio até o fim, que Ele é o alfa e o ômega, que Ele é o princípio, o meio e o fim, que Ele é tudo. Tudo começa nele, tudo termina nele, tudo passa por Ele. Isso escandaliza os judeus. Ninguém pode prever o futuro. E nessa de ninguém pode prever o futuro, eu acho que eu descobri qual é o maior problema da humanidade. Por que a gente fica ansioso? Filipenses capítulo 4, a gente viu essa passagem aqui brevemente, não ande ansiosos por nada, mas em tudo, através das petições e orações, deixe os seus pedidos serem conhecidos a Deus, e a paz de Deus, que transcende todo entendimento, guardará o vosso coração. Isso é uma recomendação de Paulo. Mano, está ansioso? Para, ora, entrega para Deus e espera que a paz dele tome conta. Uma recomendação fantástica que pouquíssimas pessoas fazem. Quando a gente fala sobre prever o futuro, sobre a questão de Deus não precisar prever o futuro, eu acho que eu descobri por que o ser humano não consegue bater essa matemática. O nosso problema é com a nossa finitude. Porque nós temos começo e fim. Deus não tem nem começo e nem fim. Pelo menos até onde a gente entende. O nosso problema é a finitude, porque no momento da nossa salvação, no momento da nossa regeneração, entra dentro de nós um espírito infinito. Ou, pelo menos, é despertado dentro de nós um espírito infinito. Eu não sei que tipo de teologia você vai criar para poder explicar isso, eu não faço a menor ideia de como explicar. Mas, quando a gente é salvo e regenerado, parece que a gente absorve a natureza de Deus. E aí é o infinito tentando morar dentro daquilo que é finito. Por isso que Paulo fala que quando a gente morre, o corpo volta para a terra, mas o espírito volta para Deus que o deu. Essa equação não bate. O nosso problema é finitude. Porque a gente tem a mania de dizer que tempo, por exemplo, um ditado muito popular na nossa cultura, que é diabólico. Tempo é dinheiro. Tem gente que fala que tempo é dinheiro. A gente reduziu a moeda mais valiosa que Deus deu para a humanidade, chamada tempo, e transformou ela em cédula, dinheiro. Tempo não é dinheiro. Para nós, tempo é vida.
A gente conta a nossa vida pela quantidade de tempo que a gente tem. Conhece fulano de tal? Conheço. Quantos anos ele tem? A gente considera a nossa vida pela quantidade de tempo que a gente tem, mas a gente deveria considerar a nossa vida pela qualidade dos momentos e não pela quantidade de tempo. A gente está acostumado a contabilizar a quantidade de tempo, deveria contabilizar a qualidade dos momentos. A gente precisa aprender a ser mais presente, porque ninguém pode prever o futuro e amanhã pode não existir para mim nem para você. Então hoje, agora é o único momento que a gente tem.